Hoje aqui nós vamos estudar o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Irmãos, o livro de Samuel, ele é dividido nessas duas partes, mas 1 Samuel, capítulo 11. Mas o livro de Samuel ele é dividido nessas duas partes, mas ele é uma questão de tradução, não são dois livros originalmente, é um livro, o livro de Samuel. E esse livro ele trata da transição do tempo dos juízes, ou do tempo que não havia rei em Israel, para o tempo que havia rei em Israel, que é o período da monarquia. Então ele se passa temporalmente logo depois do fim do livro de Juízes. O livro de Ruth, que a gente leu aqui agora antes, na primeira parte da liturgia, acontece no período dos Juízes. Então nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim, a minha versão é a Nova Almeida. Verso 1. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei uma aliança com você sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram tudo que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isso aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque hoje o Senhor livrou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, e ali renovemos o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali, com todos os homens de Israel. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra, Pai.
Pedimos a Ti e reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, envia-nos o Teu Espírito e nos mostra a Tua verdade. Que o texto fique claro para nós, Pai, e que a Tua verdade seja aplicada a nossos corações. Irmãos, há aproximadamente alguns dias, nós tivemos o Réveillon. Onde você passou o Réveillon? Eu tenho certeza que muitos aqui foram para um lugar especial, né? Foram para a praia, foram para algum lugar diferente e passaram ali o Réveillon. Tenho certeza que alguns também foram aqui para próximo, algum lugar, para a casa da família e passaram ali a passagem de ano. E também tenho certeza que muitos, como eu, passaram em casa, tranquilos, com a sua família. Irmãos, o Réveillon é um momento de comemoração, é um momento em que as pessoas estão alegres, é um momento que significa novas coisas, um novo ano, uma passagem de ano. É um momento de comemoração, é um momento de comemorar as conquistas do ano de 2023. Então, todas as pessoas normalmente se reúnem e fazem aquela comemoração visando essa alegria de ter conquistado, de ter trabalhado, ou simplesmente de ter vivido mais um ano. Porém, um outro sentido para o Réveillon é ano novo, vida nova. Ou seja, agora eu tenho uma chance de fazer tudo de novo. É aquele momento que a gente planeja as coisas, não é? O ano novo. Lá nos últimos dias de dezembro, há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, eu tenho certeza que todo mundo aqui parou para pensar: o que eu vou fazer em 2024? Que coisa diferente que eu vou fazer? Viagens, compras, cursos. Tenho certeza que todos aqui pararam para fazer algum tipo de planejamento e sonhar, e planejar, fazer algo de novo. Irmãos, e ano novo e virada de ano é para alguns recomeço, é para alguns a chance de começar de novo. Esquecer 2023 é aquela pessoa que fala assim: graças a Deus que 2023 passou. Graças a Deus. Ou seja, são pessoas que não tiveram um bom ano. Às vezes, alguém que está desempregado, às vezes alguém que não teve um bom ano de negócios, às vezes alguém que ficou doente, às vezes uma pessoa que simplesmente quer virar a página e recomeçar o ano. Passagem de ano. Tudo novo. Com as crianças é assim, não é, Estevam? Na escola não é assim? Ano passado passou. Ó, ficou tudo para trás. Agora está tudo zerado. Tudo zerado na escola. Não tem mais nenhum histórico de advertência, não tem nenhuma nota perdida, não tem mais nada. Agora está tudo certo, tudo zerado, tudo novo. Você vai recomeçar a caminhada nesse novo ano. Irmãos, Israel, no texto que nós estamos lendo, no texto que nós vamos ver essa noite, estava tendo uma oportunidade de um recomeço, depois dos terríveis tempos dos juízes. Deus estava dando uma oportunidade a Israel para recomeçar aquilo que tinha dado tudo errado. Deus estava dando a Israel uma nova chance de começar tudo de novo, de fazer agora tudo certo. No sermão de hoje, veremos que diante dos ataques do inimigo, você não deve se desesperar. O ungido de Deus lhe dará a salvação e será coroado. A primeira cena que nós vemos aqui, no capítulo 11 que lemos, está dos versos 1 a 3, que conta a respeito da ameaça que Naás, o rei amonita, faz à cidade de Jabes Gileade. Irmãos, Israel
no período de Juízes, se envolveu em muitas guerras. Muitas guerras. Foi um período triste da história de Israel. O povo fez o avesso do que Deus tinha mandado que fizesse. É isso que nós lemos agora, não foi? Nós estávamos lendo o livro de Juízes antes de começar o livro de Ruth. E o que nós vimos? Irmãos, como Israel fez tudo errado. Tudo errado. O lema do livro de Juízes é exatamente: e faziam o que achava mais certo, porque não tinha rei sobre Israel. Israel fez tudo errado no livro de Juízes. Irmãos, nos últimos capítulos do livro de Juízes, nós temos a história do levita e sua concubina. Se os irmãos quiserem voltar algumas páginas para trás, na minha Bíblia deu 9 páginas. Os capítulos 19, 20 e 21 vão contar essa história muito triste, irmãos. Uma história muito triste. Determinado levita da terra de Efraim, ou seja, de uma terra ao norte, de uma tribo que morava ao norte de Israel, se namorou de uma concubina. E ela foi morar em sua casa. E os dois moravam juntos. Não era sua esposa, era uma concubina. Os dois brigaram. E a concubina resolveu, então, voltar para a casa de seus pais. A casa de seus pais ficava em Judá, que era ao sul. Judá e em Belém. Aquele homem, depois de alguns dias, depois de alguns meses, resolve, então, ir atrás da sua concubina. Ele foi e chegou até Belém. E lá, o seu sogro, ou seja, a mãe da sua concubina, o pai da sua concubina, insistiu para que ele ficasse lá alguns dias, passasse com ele alguns dias, ficasse lá, conhecesse a família, e ele ficou. Ficou 3 dias lá em Belém. No 4º dia, então, ele chegou e falou: hoje eu vou embora. Mas então o pai daquela mulher falou: não, fique mais um pouco, fique mais um dia. Fique alegre conosco. Ele ficou, então, mais um dia. No 5º dia, ele se levantou ainda antes de clarear para ir embora, e o sogro insistiu de novo: fique mais um dia, se alegre conosco, conheça a nossa família, fique aqui conosco. E ele, então, fica de novo. No 6º dia, ele se levanta de madrugada, e o sogro insiste novamente para que ele fique mais um dia, coma com eles e beba com eles. Ele toma café da manhã com eles, fica um pouco, mas sai de viagem. O dia já estava claro. A viagem era a pé, não tinha carro, não tinha nada. Então eles não conseguiriam chegar no destino no mesmo dia, então eles param onde? Em Gibeá. Em Gibeá, eles ficam na praça porque ninguém tinha recebido eles. Eles ficam ali uma boa parte da noite. Então passa um idoso, um senhor, que vê aquela família na rua e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Então ele explica a situação e esse senhor, comovido, diz que eles poderiam ficar na casa deles. Eles vão para a casa deles e se hospedam ali. Por volta da meia-noite, homens de Gibeá, dessa cidade de Benjamim, se reúnem em volta da casa, cercam a casa, batem na porta e pedem para que o dono da casa, o senhor que hospedou o levita, sua mulher e sua criação que estava com ele, para que entregasse o levita, para que abusasse dele. Irmãos, que ponto Israel chegou. Que coisa horrível. Irmãos, e na confusão, acabou que quem saiu foi a mulher do levita. Acabou que sua concubina saiu. Irmãos, aqueles homens abusaram daquela mulher toda a noite. Toda a noite. E ela faleceu. E ficou morta na porta da casa do Senhor.
Pela manhã, aquele levita então levanta e vê sua mulher morta. Ele então leva o corpo da sua mulher até sua casa em Efraim. E de lá ele parte o corpo da sua mulher e distribui os 12 pedaços pelas 12 tribos de Israel, para mostrar quão atrocidade, quão terrível foram os atos daqueles homens de Gibeá. Quão horrendo foi aquele ato cometido por aqueles homens. Irmãos, todo Israel, as 11 tribos, se revoltaram contra Benjamim. E as 11 tribos se reuniram como um só homem para ir até Gibeá e fazer justiça, porque a lei do Senhor diz que esses homens devem ser mortos. Então, eles pedem a Benjamim que esses homens sejam entregues. E Benjamim recusa entregar esses homens. Irmãos, acontece uma guerra terrível. Eu li os capítulos e somei, meus irmãos, são mais de 70 mil mortos nessa guerra entre Benjamim e o resto de Israel. Benjamim foi completamente trucidada por causa desses homens. Só restaram 600 homens de Benjamim. Não restou nenhuma mulher, nenhum animal, nenhuma cidade de Benjamim. Só restou 600 homens, porque eles correram para o deserto e se esconderam numa pedra. Meus irmãos, que tempos foram os tempos do livro de Juízes. Irmãos, sobraram 600 homens de Benjamim. Logo depois, então, Israel fica com peso na consciência de ter feito isso. As 11 tribos falam assim: nós não deveríamos ter destruído nossos irmãos. Então eles param e reúnem-se em assembleia. E eles haviam feito um juramento que a cidade que não fosse a assembleia deveria então ser eliminada do meio de Israel. Quem foi a única cidade que não foi à assembleia? É a outra cidade que é citada no texto. Jabes Gileade. Jabes Gileade foi a única cidade que não se importou com o problema de Israel. Resultado, os exércitos de Israel foram e destruíram Jabes Gileade. Não sobrou pedra sobre pedra. Eles conservaram a vida apenas de 400 mulheres para servirem de esposas aos 600 de Benjamim que haviam sobrado. Meus irmãos, vejam que história horrível. Vejam que história horrível, 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 horrível. Meus irmãos, Jabes Gileade e Gibeá eram cidades marcadas pelo pecado. Eram cidades das piores possíveis. Naás faz a ameaça, então, a Jabes Gileade. Mas, meus irmãos, os moradores de Jabes Gileade não se desesperaram diante da ameaça do inimigo. Eles não se desesperaram. E, meus irmãos, que ameaça, porque furar o olho direito é uma coisa horrível. Ainda mais pensando-se naquele tempo. Porque naquele tempo, os homens de guerra usavam o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. E o olho direito servia justamente para se ver por trás do escudo rapidamente para poder vencer a guerra. E aquele rei que sitiou Jabes de Gileade jurou furar o olho direito daqueles homens. Meus irmãos, que coisa horrível. Era uma humilhação sem tamanho, porque se não bastasse a humilhação de ter o olho furado, ainda era a humilhação de nunca mais ser útil para a guerra. Que ameaça Naás fez a Jabes de Gileade? Que ameaça a serpente fez a Jabes de Gileade?
Onde está a serpente? Não achei. Irmãos, Naás foi transliterado, né? Foi colocado as letras hebraicas para as letras em português. Então, em hebraico se diz Naás. O que quer dizer Naás em hebraico? Serpente. Irmãos, o rei cobra, o rei serpente, ameaçou aquela cidade de uma ameaça terrível, terrível. Mas, meus irmãos, eles não se desesperaram. Os homens de Jabes de Gileade procuraram auxílio onde ele pode ser encontrado. Olha no verso 3. Deu-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Onde nós podemos procurar ajuda, irmãos? Entre o povo de Deus. Eles buscaram auxílio onde o auxílio pode ser buscado, que é entre o povo de Deus. Irmãos, a sua história parece com a de Jabes de Gileade? A minha parece. Porque eu sou tão pecador quanto eles. Meus irmãos, aquelas pessoas não mereciam nada. Elas não mereciam nada. Jabes de Gileade era uma cidade das piores possíveis em Israel. Mesmo assim, eles não se desesperaram. Eles foram onde eles podem buscar ajuda. Você, apesar de pecador, apesar de ser como os moradores de Jabes de Gileade, você tem onde buscar ajuda para os ataques do inimigo? Onde você tem buscado ajuda, meu irmão? Onde você tem buscado ajuda contra os ataques do inimigo? Você tem comprado muitos livros de autoajuda? Você tem 10 consultas com psicólogos por semana? 10 consultas com terapeutas? 10 consultas com não sei o quê? Meu irmão, não estou dizendo que isso deve ser desprezado, mas você tem alguém muito melhor a quem recorrer, que é entre os seus irmãos, que é a Deus. Você tem onde recorrer contra os ataques do inimigo, que é entre os seus irmãos, entre o povo de Deus. O segundo pedaço do nosso texto está dos versos 4 a 7, que mostra que o ungido de Deus vem ao seu socorro. Veja o verso 4. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo, e o povo chorou em alta voz. Que diferença! Mas que diferença, meus amados. Olha quem era Gibeá. Gibeá era aquela cidade que os homens abusaram da concubina daquele levita até a morte. Olha que diferença, olha que graça, olha que misericórdia. Olha como Deus transformou aquela cidade. Olha a diferença. Jabes de Gileade não tinha se importado com nada do povo de Deus. Agora ela estava buscando ajuda entre o povo de Deus. Agora, Gibeá não está mais abusando de mulheres. Gibeá está chorando pela tristeza dos seus irmãos. Que graça, meus irmãos, que misericórdia Deus derramou sobre essas duas cidades. E lembrando que as 400 mulheres que foram tiradas de Jabes de Gileade foram dadas aos benjamitas para serem esposas. E Gibeá era de Benjamim, ou seja, era muito provável que haviam muitos parentes nessa ameaça, tios, sobrinhos, etc, etc. Porque havia um alto grau de parentesco agora entre as duas cidades. As mulheres eram de Jabes de Gileade e os homens eram de Gibeá. Havia um alto grau de parentesco. Aquele povo chorou por causa da ameaça.
que foi dado a Jabes de Gileade. Porém, o rei não chorou. Irmão, Saul era boiadeiro. Saul era boiadeiro. Olha só, né? A coisa que a gente menos imagina para um rei, né? Saul era boiadeiro, cuidava de bois, era peão. Né? E ele estava, olha onde que o texto diz. Diz que ele estava no pasto. Diz que ele estava voltando com os bois, atrás dos bois. Se vocês voltarem no capítulo 10, só o título. O título na minha Bíblia diz assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. E um subtítulo em cima do verso 17 está escrito assim: Saul se torna rei. Não sei se o dos irmãos está diferente, mas isso não é inspirado. Tá, irmão? Isso é só uma observação da Bíblia. Então é isso mesmo, né? É isso. O rei estava no pasto cuidando dos bois. Eu acho que Israel não estava levando a sério esse negócio de reinado. Né? Israel não estava levando a sério nada desse negócio de monarquia. Inclusive, Saul não estava levando a sério essa coisa de ser rei. Saul estava no pasto, cuidando dos bois. Que rei é esse, meus irmãos? Que rei é esse? Ele não estava levando a sério a sua unção. Ele não estava levando a sério nada daquilo. E o que diz no verso 6? Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. O Espírito Santo se apossou do boiadeiro. O Espírito Santo se apossou do peão. O Espírito Santo foi derramado sobre ele. Qual é a reação do Espírito Santo quando se apossa de uma pessoa? Eu garanto para vocês que a última coisa que muitos aqui estão pensando é que a pessoa ia ficar irada, não é verdade? Que a pessoa ia ficar violenta. Eu garanto para vocês que deve ser talvez a última coisa que a maioria das pessoas pensa. Mas Deus é um Deus irado. Deus é um Deus irado contra o pecado. Deus não aprovava nada disso que Israel estava fazendo na época dos juízes. Deus não estava aprovando nada daquilo. Deus se ira contra o pecado porque Ele é um Deus santo, um Deus que não tolera o pecado, que dá a sua lei para que o seu povo siga, porque isso é para o bem do povo. Ele se ira contra o pecado. Saul ficou furioso contra o rei serpente. Saul ficou furioso. Que diferença o Espírito Santo fez na vida de Saul? Mas que diferença ele fez? Saul era um covarde. Se os irmãos lerem aqui o capítulo 10 depois, vão ver que ele tinha se escondido entre a bagagem antes de ser coroado rei. Por quê? Porque estava com medo. Estava com medo de ser rei. Ele foi e escondeu. E foi necessário que o povo pedisse a Samuel que perguntasse a Deus para saber onde Saul estava. Deus revelou, está escondido entre a bagagem. Aquele medroso, aquele covarde, agora está tomando a frente. Agora ficou furioso. Agora está irado contra o pecado do rei serpente. Quem dera, meus irmãos, se Deus me desse essa mesma ira que Saul teve. Quem dera, meus irmãos, se você tivesse essa mesma ira contra o pecado, tivesse essa mesma ira contra a serpente que Saul teve. Quem dera, meus irmãos, quem dera. Você se ira contra o pecado? Você se ira contra o pecado? Ou você gosta? Você sofre com o pecado?
Você acha ruim o pecado ou você acha bom? Quem dera ter esse mesmo zelo que Saul contra o pecado. Quem dera Deus me desse esse mesmo zelo que deu para Saul para recusar o pecado, para recusar as investidas do inimigo. Irmãos, que Deus nos encha do seu Espírito Santo, que nos dê essa mesma ira que Saul teve, essa ira contra o pecado. Uma terceira parte do nosso texto está nos versos 8 a 11, que diz o relato da batalha propriamente dito, né? Como aconteceu ali a batalha. Diz assim, verso 8. Então Saul conta os israelitas em Bezeque, que é uma cidade lá próximo de Gibeá, e havia 300.000 israelitas, mas os de Judá 330.000. Olha a diferença. Tinham juntado 300.000 no final do livro de Juízes para quê? Para fazer uma guerra entre Israel. Tinham juntado 300.000 para se matar. Tinha juntado 300.000 de Israel contra 60.000 de Benjamim para uma disputa entre as duas tribos. Que graça, que misericórdia Deus está concedendo a Israel. Aquelas duas cidades que foram motivo de guerra, que foram motivo de discórdia entre o povo de Deus, agora são motivo de união em favor do povo de Deus. Que contraste maravilhoso, que recomeço maravilhoso está tendo Israel. Gibeá merecia, aliás, Jabes de Gileade merecia o socorro dos seus irmãos? Não. Com certeza não merecia. Gibeá merecia esse papel central agora, de ser a cidade do rei que une Israel para derrotar o inimigo, para derrotar o rei Naás, para derrotar a serpente? Não merecia. Não merecia nada disso. Mas, mesmo assim, Deus fez. Deus fez. 300.000 homens é muita gente. Então Saul divide esse povo em 3 companhias, 100.000 homens para cada um. Então eles vão ao redor da cidade de Jabes de Gileade, ao redor do acampamento dos amonitas, ao redor do acampamento da serpente, e ali eles fazem uma emboscada. Antes do sol nascer, Israel estava atacando o rei serpente. A batalha foi completamente vencida antes do sol aquentar. O texto fala que quando o sol se aquentou, a batalha já estava terminada. Não havia mais nenhum amonita junto com o outro. Tamanho foi o espanto, tamanho foi a correria, tamanha foi a vitória de Israel sobre aquele povo. A batalha foi completamente vencida. O ungido de Deus, Saul, uniu aquele povo, foi até a batalha e venceu. O ungido de Deus foi até a batalha por você. No Evangelho de Mateus, nós temos a verdadeira realidade do que isso aqui está prefigurando. Irmãos, que campo de batalha terrível. São demônios, são potestades, são territórios malignos, são pessoas endemoninhadas. É uma verdadeira guerra. Deus, Todo-Poderoso, se fez homem, se colocou no seu lugar. Deus se fez homem. Deus veio aqui no campo de batalha, na terra, e venceu essa batalha por você. Deus venceu a batalha por você.
E ele venceu, meus irmãos, não como Saul, porque nós sabemos que alguns tempos depois vieram filisteus, vieram amonitas, vieram outros povos e bagunçaram de novo. Jesus venceu para sempre. Jesus venceu a guerra para sempre, por mim e por você. Deus venceu ao campo de batalha. Jesus venceu a serpente. Jesus esmagou a cabeça do rei serpente, de uma vez por todas. Jesus desceu ao campo de batalha. Venceu, de uma vez por todas. Jabes de Gileade merecia? Não. Gibeá merecia? Não. Saul merecia? Não. Ninguém merecia nada. E, meu querido, você também não merece. Você não merece. Você é um pecador. Você é um transgressor. Eu sou um pecador, eu não mereço nada disso. Mas Deus veio ao campo de batalha. O ungido do Senhor veio ao campo de batalha e destruiu o inimigo de uma vez por todas. Deus venceu essa guerra por você. Não há mérito nenhum em nós. Irmãos, o quarto episódio da nossa história está nos versos 12 a 15. Diante de tudo isso, o que você faria? Qual a reação mais lógica diante disso? Nós devemos coroar Saul como rei. Nós devemos coroar o ungido do Senhor como rei sobre nossas vidas, como rei sobre o nosso povo, como rei sobre o nosso país. É isso que é a reação mais correta. E o interessante é que Saul ainda mostra uma outra característica de um rei bíblico. Aqueles homens queriam então matar aqueles que haviam questionado a liderança de Saul. Aqueles que queriam que Saul não fosse ungido rei. Havia uma certa oposição em Israel. E aqueles anciãos pediram que fossem entregues a eles para que fossem mortos essa oposição a Saul. O que Saul faz? Hoje ninguém será morto. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa. Hoje é dia que o Senhor livrou a Israel. Hoje é o dia que o Senhor livrou o seu povo das mãos de Nas, das mãos dos amonitas, das mãos da serpente. Ele teve misericórdia. Saul teve misericórdia. Samuel diz muito bem no verso 14: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Ninguém estava levando a sério essa coisa de reino, essa coisa de monarquia. Nem Saul, nem o povo, ninguém. Eles deviam sim renovar o reino. Mas não só o reino político. Irmãos, os tempos dos juízes, como nós acabamos de ver, foram tempos terríveis. Israel estava muito, mas muito distante de Deus, muito distante. Não consultavam a Deus para nada, não consultavam a sua palavra, não sustentavam os levitas, não havia administração correta das coisas que Deus ordenou. Israel era uma bagunça. Israel era uma bagunça total. O reino deveria ser renovado. Não só o reino político, mas o reino espiritual, a autoridade espiritual sobre Israel. Aqueles homens saíram do Egito. Eram escravos no Egito. Eu não tenho a mínima noção do que é escravidão. Mas, pelo que eu já estudei, deve ser uma coisa horrível. E eles eram escravos. E olha a forma com que Deus libertou aquele povo. Olha a forma com que Deus abriu o mar. Olha a forma com que Deus mandou 10 pragas para libertar aquele povo. Que coisa maravilhosa. Semana passada eu fui levar meu sapato para consertar. Por quê? Porque rasgou.
Fiquei 2 anos usando sapato, rasgou. Aqueles homens andaram 40 anos com a mesma sandália. Andaram 40 anos com a mesma camisa, andaram 40 anos com as mesmas coisas e não se desgastaram. Que bênção que Deus fez com aquele povo. Que bênção. Chegando na terra, Deus conquistou todos aqueles povos. Deus foi adiante em cada batalha e conquistou a terra prometida. E o que eles fizeram? Abandonaram totalmente a Deus. Eles abandonaram, meus irmãos, tudo que era prescrito. Chegando a esse ponto de os homens se reunirem para abusar de outro homem. O que é isso? Isso é loucura, isso é completo avesso do que Deus tinha ordenado. É completamente ao contrário, é tudo errado. Olha a que ponto chegou a nação de Israel, a que ponto chegou o povo de Deus. Eles deveriam, então, fazer como Samuel estava dizendo. Samuel foi muito sábio. Vamos renovar o reino. Não só o reino de Saul, nós vamos renovar o reino espiritual sobre nossas vidas. Eles então coroaram Saul. Saul, ungido do Senhor, foi e venceu a guerra por eles. Você deve coroar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele desceu ao campo de batalha e venceu a batalha por você. A igreja, como nação de Deus, como povo escolhido de Deus, deve se curvar debaixo de Jesus e coroá-lo como rei de sua vida. Até porque ele já foi coroado. Até porque você, querendo ou não que ele seja o rei da sua vida, ele já é rei sobre todas as coisas. Se você não quiser, você é um rebelde. Por quê? Porque já está estabelecido. Deus ascendeu, Jesus ascendeu logo depois da sua ressurreição, logo depois daqueles dias com os discípulos. Jesus ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, está governando todas as coisas. Deus já é rei sobre todas as coisas, basta você reconhecer esse fato. Coroe a Jesus como rei e salvador da sua vida, porque ele venceu a batalha por você. Viva debaixo do governo de Deus. Ano novo, vida nova. O Réveillon significa isso. O ano novo tem esse significado. Vamos recomeçar. Era isso que estava acontecendo com Israel. Israel recomeçou bem. Israel aproveitou aquela chance de recomeçar. Jabes de Gileade não merecia nenhum socorro, mas ela não se desesperou. Aquela cidade não se desesperou. Ela foi atrás de socorro onde ele vai ser encontrado, que é entre o povo de Deus. Você tem onde recorrer. Você tem onde recorrer contra as ameaças do inimigo. Recorra ao povo de Deus. Recorra a Deus. Você tem onde recorrer. Deus veio ao nosso resgate. O ungido do Senhor foi levantado. O ungido do Senhor se apossou de Saul. E ali ele venceu a batalha. Ele se levantou, uniu o povo de Deus e foi e venceu a batalha. Pois sabe que o Espírito Santo se apossou de Jesus. E ele veio até aqui. Ele habitou entre nós e venceu a batalha por você e por mim. Ele venceu a batalha. Por isso, ele deve ser coroado. Onde você tem buscado ajuda?
Saiba que o lugar certo de buscar ajuda para as investidas da serpente, para as investidas do inimigo, é entre a igreja. Vocês têm conversado uns com os outros? Vocês têm pedido oração uns pelos outros? Vocês têm compartilhado orações uns pelos outros? É isso que a palavra de Deus está falando para você fazer. Você tem que buscar apoio entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. Não busque ajuda em outro lugar. Busque ajuda nos seus irmãos, no seu povo. Os ataques do inimigo, eles são cruéis. Eles doem. Eles ferem. Coragem. Força. Você tem onde recorrer entre seus irmãos. Você tem o Espírito Santo, assim como Saul e Cristo. Recorra, meus irmãos. Recorra a Cristo. Recorra ao povo de Deus. Não procure ajuda em outro lugar. Saul, todos aqui sabem, não foi fiel até o fim. Na verdade, Saul foi um mau rei. Saul não continuou bem. Saul, no final das contas, foi um péssimo rei sobre Israel. Mas o nosso rei, este é fiel. O nosso rei, ele foi fiel. Ele é fiel e ele será eternamente fiel, Jesus Cristo. Segure nisso, meu irmão. Coloque essa realidade em seu coração. Você tem a quem recorrer. E, por fim, se alguém ainda está em poder do rei cobra, o poder do rei serpente, saiba que Jesus morreu por você. Saiba que Jesus venceu a batalha por você, Jesus desceu até aqui e venceu a batalha. Se dobre diante dele e confesse ele como seu rei. Coloque ele como rei da sua vida.